Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos, é claro, do Flamengo, que embora esteja de férias, mas as coisas estão acontecendo no dia a dia do Flamengo. Por exemplo, o Flamengo enfim tem um novo treinador para a equipe sub-20 e não é brasileiro. O Flamengo tentou alguns nomes, não conseguiu e agora contratou um treinador estrangeiro. Tá bom, vou falar logo, vou dar um spoiler. É um treinador português, vai comandar o sub-20. Quem é esse treinador? De onde ele vem? Quantos anos ele tem? Qual é o currículo dele? A gente vai trazer tudo no vídeo de agora. E no vídeo de agora a gente vai trazer também sobre Lohan e Rian Lucas, dois jogadores que estavam emprestados pelo Flamengo, estão de volta e aí a gente apurou o que o Flamengo pretende fazer com eles. Serão aproveitados pelo técnico Leonardo Jardim? Serão emprestados novamente, negociados? A gente vai trazer tudo no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. Pessoal, vamos lá. Antes, só uma atualização sobre a seleção brasileira, já está em solo americano. Lembrando que a seleção jogou o último amistoso aqui no Brasil, no Maracanã, goleou, beleza, viajou. Tem mais um amistoso, que é contra o Egito, no dia 6 de junho. E aí depois começa a sua caminhada na Copa do Mundo, a estreia da seleção brasileira no dia 13 de junho. E lá no desembarque da seleção brasileira, o Casimiro, que não vai ser o capitão, quem será o capitão será o Marquinhos, zagueiro titular absoluto, jogador do PSG, que inclusive foi campeão da Liga dos Campeões recentemente. O Casimiro falou, e eu gostei da declaração dele, ele sabe que o Brasil não está entre os principais favoritos, tem outras seleções na frente. Óbvio, o ciclo da seleção brasileira foi horrível, pífio, patético. A gente chegou a ter Ramon Menezes como treinador de seleção brasileira, Fernando Diniz fazendo uma espécie de freelance na seleção brasileira, comandando o Fluminense ao mesmo tempo. Foi horrível, mas um ano atrás, Carlo Ancelotti foi contratado e aí as esperanças do povo brasileiro foram renovadas. Não acho também que a seleção brasileira é uma das favoritas, tem muita seleção na frente. Argentina, Portugal, para mim, está na frente da seleção brasileira. Alemanha no mesmo nível, Espanha, França, para mim, é a grande favorita. Mas, enfim, dito isso, vamos falar agora de Flamengo. Por quê? Flamengo tem um novo treinador para o Sub-20. Ele será apresentado oficialmente à imprensa nessa quarta-feira, tá? E o nome dele é Marcelo Salazar, português de 47 anos, começou a sua trajetória no Tanabe, clube brasileiro, pelo Sub-17, em 2014. E no mesmo ano ele foi para os Emirados Árabes Unidos para treinar, para ser auxiliar técnico do futsal da seleção. Depois ele foi para o Al-Shabaab, trabalhou como preparador físico nesse clube também dos Emirados Árabes. E no mesmo Al-Shabaab, em 2017, virou auxiliar técnico. Depois, como auxiliar, ele foi para o Al-Faisal, tá, da Arábia Saudita. Depois, como auxiliar, foi para o Al-Hilal, voltou para o Al-Faisal, aí ficou lá até 2021, quando ele foi contratado pelo Al-Nassr, se tornou auxiliar técnico. Depois ele virou coordenador de scouting do Al-Nassr e estava agora como treinador do Sub-21 do Al-Nassr. Português, repito. Se eu falar para vocês que eu conheço Marcelo Salazar, eu vou estar mentindo. Procurei saber informações, pegar referências sobre Marcelo Salazar, que para muitos é chamado de Marcelinho. Pouca gente conhece o trabalho dele. Português, acredito eu que o José Boto e o próprio Alfredo, que é o diretor da categoria de base do Flamengo, conheço bastante esse treinador. Vou ser sincero, tá? Na verdade, eu preferiria outros nomes que o Flamengo tentou. Felipe Leal, o treinador do Sub-20 do Red Bull Bragantino, William Batista, o Flamengo tentou também, deu uma sondada, que atualmente está no Sub-20 do Corinthians. O Marcelo Salazar, para mim, é uma incógnita. Qualquer coisa que eu falar aqui, eu vou estar mentindo, porque eu nunca acompanhei um jogo sequer do Marcelo Salazar como treinador. Os outros nomes que eu citei agora há pouco, eu acompanhei e assim, vou continuar acompanhando, porque eu sou um cara que eu gosto de acompanhar a categoria de base. O próprio Felipe Leal fez um grande trabalho no Flamengo, no Botafogo, antes de se tornar auxiliar
do André Jardim lá no México. Mas enfim, boa sorte ao Marcelo Salazar, que ele faça um grande trabalho no Sub-20. Acho que a grande responsabilidade no Sub-20 não é conquistar títulos, isso é bacana, gritar é campeão é legal, bacana, mas eu acho que o Sub-20 deve preparar jogadores pensando no elenco profissional. E tem vários jogadores que atualmente estão no Sub-20 que podem render um profissional futuramente. Vou dar um nome aqui que eu gosto bastante. Josmar, atacante. Gente, joga muita bola, 17 anos, tem características que todo treinador gostaria de ter em um centroavante rápido, sabe fazer gol, sabe marcar, tem boa bola aérea. O garoto tem tudo para dar certo. Se vai render futuramente, a gente não sabe. Eu vi vários jogadores passarem pela categoria de base, se destacarem e não conseguirem se firmarem aí no elenco profissional. Inclusive, já é a escada para o meu próximo assunto aqui do vídeo. Lohan, um jogador que todo mundo tratava como craque absoluto, a próxima joia, a próxima venda milionária, não se firmou no time profissional, não se firmou no Pisa da Itália, foi devolvido ao Flamengo agora, tem contrato longo com o Flamengo e muitos acham que ele será utilizado no Flamengo. Não, ele não será utilizado no Flamengo. A ideia da diretoria do Flamengo e dos empresários do atleta é, nesse momento, buscar um novo clube para o jogador ser emprestado e continuar ganhando minutagem, continuar ganhando rodagem. No Flamengo, ele não terá espaço. E só confirma a tese que eu sempre falei aqui, sempre. O Felipe Luiz não utilizava o Lohan, não é porque ele não gostava da pessoa Lohan. É porque o futebol do Lohan, ele precisa entender que hoje o futebol é muita intensidade. O Lohan é muito bom jogador com a bola nos pés. Mas não é jogador que recompõe, não é jogador que taticamente joga sem a bola. Ele precisa evoluir isso. Intensidade hoje é tudo no futebol. E o Lohan se encaixa exatamente nesse perfil. Muito bom jogador, mas o dia a dia, a intensidade, ele não tem. Tal como o Matheus França, jogador cria do Flamengo, vendido ao Crystal Palace por mais de 20 milhões de euros. Recentemente, jogou com a camisa do Vasco. E ele, quando veio para o Vasco, um ano atrás, em agosto, eu avisei. A vinda desse jogador para o Vasco vai ser prejudicial para ele, porque ele só vai, entre aspas, se queimar no mercado do futebol, porque ele não tem intensidade. E o Vasco está vivendo essa zona que está vivendo aí. E o que deu? Está sendo devolvido ao Crystal Palace e teve uma péssima temporada com a camisa do Vasco. Qual o problema dele? Intensidade. Outro jogador que foi devolvido é Rian Lucas, jogador volante, estava no Sporting. Recentemente falei dele aqui, que ele estava voltando ao Flamengo. A ideia do Flamengo, inicialmente, tal como o Lohan, é emprestar esse jogador. Mas não porque o jogador não tem intensidade, pelo contrário. É porque o Flamengo entende que já tem muitos jogadores para essa posição, não faz sentido segurar esse jogador, ele não tem mais idade para sub-20 e a ideia é emprestá-lo. Até para não desvalorizar o jogador, porque se ele ficar parado aqui, ele é um ativo. E ele vai ficar desvalorizado aqui, porque ele não vai jogar, não vai performar, vai ficar parado e o mercado não vai conseguir observar esse atleta. Então a ideia é emprestá-lo, seja para clube da Série A, seja para o exterior, e aí ele vai ganhar minutagem, vai continuar jogando, performando e quem sabe se valorizar futuramente. E por falar em jogadores cria do Flamengo, sabe quem está de volta ao futebol brasileiro cria do Flamengo? Léo Duarte, lembra dele? Zagueiro, exatamente, que se destacou em 2019 com a camisa do Flamengo. Ele está de volta ao futebol brasileiro, ele vai jogar no Atlético Mineiro, assinou contrato de 3 anos, jogador que atualmente está com 29 anos. Ele foi vendido, cara, foi uma das melhores vendas da história do Flamengo. Ele foi vendido ao Milan por mais de 10 milhões de euros na ocasião. Não jogou com a camisa do Milan, quer dizer, jogou 9 partidas, não se firmou lá. Aí foi emprestado para o Başakşehir da Turquia. Depois esse clube turco o comprou junto ao Milan e ele ficou lá até hoje. Ele ficou no time turco de 2020 até 2026 e agora está de volta ao futebol brasileiro para jogar com a camisa do Atlético Mineiro. Só uma curiosidade para vocês, porque eu lembro muito bem do Léo Duarte. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui! Existe chance de Martín Ojeda, meio atacante argentino de 27 anos de idade, virar reforço do Flamengo? Informação divulgada pela coluna do Fla
dá conta de que o Flamengo monitora a situação do atleta, que tem contrato no Orlando City até dezembro do ano que vem. Temporada atual de 18 jogos e 11 gols marcados, ainda não deu assistência. Esse atleta havia sido comprado do Godoy Cruz em 2023 e números dele até aqui são bastante positivos. 148 jogos, 44 gols e 31 assistências. Não é a primeira vez que o Orreda é especulado num clube brasileiro, já o colocaram, por exemplo, no Palmeiras. Na oportunidade eu conversei com um dirigente brasileiro que trabalha no Orlando City e ele assegurou que hoje o Orreda é o jogador mais importante do City e um dos melhores jogadores da Major League Soccer. E para contratá-lo, haveria a necessidade de um investimento superior a 20 milhões de dólares. Também voltei a conversar com uma pessoa do Orlando City agora, por conta desse suposto interesse do Flamengo, e a resposta do time americano é de que até esse momento não houve nenhum contato do Flamengo, só se existiu ainda uma conversa embrionária entre Flamengo e representantes do atleta. O que se sabe é que o Flamengo tem como prioridade para metade do ano a contratação de um meia atacante. A identificação do Leonardo Jardim é de que entre todas as prioridades, aquela mais urgente é de encontrar um meia que possa jogar ao lado do Arrascaeta ou até para substituí-lo. As atuais opções com Carrascal e De La Cruz não têm causado grande empolgação. Saideira sobre o Fla? Marcelo Salazar é o novo técnico do time sub-20 do Flamengo, contrato até dezembro de 2027.